Olá, meus amigos, Deus abençoe a vida de cada um abundantemente. Que o Espírito Santo abra os olhos, o entendimento de cada um, os ouvidos espirituais para poder compreender e entender a palavra de Deus. A palavra que dá vida e vida com abundância. É o que eu te desejo em nome do Senhor Jesus Cristo. Veja bem, porque muitos não recebem o Espírito de Deus. Porque muitos não recebem a maior riqueza que um homem, que um ser humano pode receber, que é o Espírito de Deus, o Espírito que conduziu Jesus à eternidade, conduziu Jesus nessa terra para fazer a vontade do Pai que estás nos céus. Então veja bem, porque muitos ainda não receberam o Espírito de Deus. Veja bem o que diz a palavra de Deus. Disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e outros publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou o dízimo de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tende misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilhar será exaltado. Então veja bem, porque muitos não recebem a graça de Deus, não recebem o Espírito que conduziu Jesus nessa terra para a vida eterna, porque se acham o tais. Não roubo, não mato, faz bondade, faz caridade, se justificam diante de todos e até diante de Deus, para dizer que são bons, para dizer que são os tais. E Deus não se agrada disso, meu amigo. Deus não se agrada daqueles que se exaltam. Daquele que se exalta, Deus não se agrada, porque esses serão humilhados. Porque para receber o Espírito de Deus tem que ter humildade. Tem que reconhecer que é pecador. Tem que reconhecer que é um nada. Que é um monte de lixo, é um monte de nada. Um monte de terra. Tem que reconhecer o lugar. O teu lugar. O ser humano que não reconhece o teu lugar diante de Deus, infelizmente ele não recebe o Espírito de Deus. Porque ainda há um orgulho, ainda há uma exaltação. Todo aquele que se exalta diante de Deus, ele é humilhado. E não recebe o Espírito de Deus. Quantos se diz o bom? Eu sou assim, eu sou religioso, eu vou na igreja, eu faço isso, eu faço aquilo. E está longe de Deus. Deus não quer ninguém religioso, mas Deus quer corações aquebrantados, uma mente aberta para receber a vontade dele. Deus não quer que ninguém venha servir ele do modo que a própria pessoa queira. Deus, ele quer ser servido da maneira que ele quer e não da maneira que a gente impõe para ele. Porque grande é Deus. E importa que nós o adoramos em espírito e em verdade. E para adorar ele em espírito e em verdade, tem que receber o Espírito de Deus para poder então adorar ele da forma que ele quer que seja adorado. Mas quando o ser humano vem se exaltando, eu ajudo as pessoas, eu faço caridade, eu não roubo, eu não minto, eu não me prostituo, eu dou o dízimo, eu faço tantas coisas, eu estendo a mão para o necessitado. Isso, meu amigo, isso, infelizmente não agrada a Deus. Não agrada. Porque enquanto o ser humano reconhecer que é pecador, que é fraco, que é um nada, que não passa de nada, mas que tem o desejo
de se encher, de conhecer a Deus, como o publicano. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tende misericórdia de mim, que sou pecador. Então, quando o ser humano, com sinceridade, reconhece que é um pecador, reconhece que precisa de Deus, reconhece que sem Ele é um nada, que sem Ele não é um nada, a tristeza é um vazio, é uma solidão, que sem Ele não tem sentido a vida. Então essa pessoa está com a mente e o coração abertos para poder então receber a Deus, quando reconhece o teu lugar. Então, quando há sinceridade da parte do ser humano para com Deus, então isso agrada a Deus, porque a pessoa é sincera, porque o próprio Jesus, ele não veio para os sãos, mas ele veio para os doentes. E aquele que reconhece que é doente, que é um miserável, que é um pobre, que é um lixo, nós somos lixo, terra, feito do barro, não valemos nada. Mas quando o Senhor Jesus, ele entra na nossa vida, aí valemos. Quando reconhecemos o Senhor Jesus como Salvador da nossa vida, da nossa alma, aí sim nós temos valor, porque o sangue dele foi derramado por nós, e nós reconhecemos isso e nos voltamos para Deus, então reconhecemos o sacrifício de Jesus, e aí a nossa alma, a nossa vida, ela tem valor, porque ela foi toda entregue nas mãos daquele que deu tudo por nós. E aí a gente começa, de fato, nascer de novo e ter valor diante de Deus. Mas a alma que não se entrega diante de Deus, a alma que não se alegra diante de Deus, que não tem uma sinceridade diante de Deus, então o amor do Pai não está nele. O Espírito de Deus não está nele. Mas quando a pessoa se entrega a Deus, o amor do Pai está nele, que é o próprio Espírito de Deus, que é o próprio Jesus dentro da pessoa. Porque Jesus, quando veio na terra, não podia entrar em ninguém. Mas disse: eu vou ao Pai e enviarei sobre vós o meu Espírito, para que tenham vida e vida com abundância, para os guiar a toda a verdade. Então, para receber o Espírito Santo, meu amigo, tem que ter sinceridade, tem que ter honestidade, tem que reconhecer o teu lugar de homem. Você que está aí no presídio, você que está aí no hospital, você que está aí na cadeira do seu escritório, onde você estiver ouvindo a minha voz, se humilhe diante deste Deus que deu a vida por você, que morreu na cruz e ressuscitou para que você tivesse vida. Não se ache melhor do que as pessoas, não se ache melhor do que ninguém. Diante de Deus somos todos iguais, somos almas. E Jesus deu a vida por todas as almas. Você que se encontra orgulhoso, vaidoso, se você não reconhecer isso, você que não se reconhece ser mentiroso, um pecador, um errante nessa terra, se você não reconhecer isso, o próprio Deus, ele não entra na sua vida, ele não tem participação para poder te ajudar, porque a tua ignorância leva você a ir contra a vontade de Deus, que é arrependei-vos. Todos precisam de arrepender, de reconhecer a Deus, porque Deus não age no automático. Se você é justo, se você não rouba ninguém, se você anda dessa maneira, mas sem se entregar de fato, de corpo, alma e espírito a Deus, não adianta de nada ser justo. Não adianta de nada, porque isso você estará fazendo para o homem, não para que Deus venha te enxergar. Então, quando nós viemos a ser justos, sejamos justos para com Deus. Se a gente venha a ser verdadeiro, sejamos verdadeiros para com Deus, com o intuito de que Deus venha enxergar, e não fazer para que os outros venham enxergar. O que uma mão der, esconde a outra. Então é dessa forma que Deus quer que a gente venha de fato fazer tudo para a honra e glória dele. Mas quando se diz justo, para poder então ser exaltado por outra pessoa, ser enxergado por outras pessoas,
Mas Deus, ele quer que a gente o adore, o ama em secreto, no nosso íntimo. Levar o nosso pensamento a ele. Eu estou fazendo isso por amor ao Senhor. Eu estou fazendo isso porque eu tenho a tua palavra. Eu estou fazendo isso porque eu creio no Senhor e não quero ir contra o Senhor. Então, quando o nosso pensamento, as nossas atitudes são tomadas em prol de engrandecer o nome de Deus, então isso agrada a Deus, porque é a vontade dele. Nós estamos colocando os nossos desejos, as nossas atitudes em alinhamento à vontade dele e não na nossa. Então é assim que Deus quer ser adorado, meu amigo, quando parte de nós querer ser justo para agradar, ser verdadeiro para agradar, ser uma pessoa que ama para agradar a ele, ser uma pessoa correta para agradar a ele e não para agradar os homens, não para agradar as pessoas. Porque o dia que você agradar alguém, é se alguém te virar as costas, você vai falar mal, você vai enfiar os pés pelas mãos, e não é bem assim. Tudo que fazer para a honra e glória de Deus. Então, quando você com sinceridade reconhece a sua situação de pecador, de fraco, e se entrega a Deus, então de fato você recebe o Espírito de Deus. Veja bem, digo-vos que este desceu justificado para a sua casa e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilhar será exaltado. Então aquele que se humilhar, reconhecer que é fraco, pecador, que é um ser humano vazio, frágil, e com sinceridade chegar diante de Deus e se abrir, se rasgar e dizer: não, eu sou assim, eu preciso de ti, eu necessito do Senhor na minha vida. Com sinceridade se abrir, se rasgar de fato, corpo, alma e espírito, se entregar a Jesus com sinceridade. Então a vontade de Deus, ele vem sobre a sua vida e te levanta, te dê força. É isso que Deus quer fazer, meu amigo. Onde você estiver, num presídio, no hospital, se você com sinceridade reconhecer o que você tem vivido e se entregar aí, você que está na sua loja, no seu apartamento, onde você estiver no teu trabalho, se você estiver me ouvindo, Jesus, ele te ama, mas ele espera uma atitude sua. Ele espera uma atitude sua. Pense bem, até quando vai ficar se exaltando para as pessoas te enxergarem? Até quando vai ficar se exaltando, falando que é isso, aquilo, e diante de Deus você ainda não se colocou no teu lugar? Se coloque no teu lugar como servo, como um ser humano que precisa dele. E aí sim, de verdade, você vai estar pronto para receber o Espírito de Deus, porque Deus achou sinceridade em você. Deus abençoe a vida de cada um, em nome do Senhor Jesus.